Shalom a todos, meu nome é Moré Fábio Pires, esse é o programa As Vozes da Techuvá, número 11. Já agradecemos a todos aqueles que estão acompanhando este programa desde o seu tema de abertura e estamos presentes nas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, estamos presentes também com estudos no grupo Derech Zahav no Instagram. Estamos presentes também na nossa página pessoal no Instagram. Presentes também nos grupos de WhatsApp, tendo como um grupo matriz Estudos Origens Hebraicas. E os demais grupos regionais que funcionam também de acordo com os propósitos e os estudos que estão sendo passados. Somos um grupo judaico-messiânico, localizado em São Paulo, capital, e estamos fazendo a gravação desse programa aqui num grande estúdio do centro da cidade de São Paulo. Agradecemos então a colaboração do nosso querido e amado irmão Francisco Ben Yosef e do nosso irmão também, Peterson Herrera, na produção, na edição desses programas. O tema hoje que nós vamos abordar para esse programa, As Vozes da Techuvá, número 11, é sobre a presença de Yeshua HaMashiach em textos judaicos de fundamental importância para o legado do povo de Israel no mundo. E nós vamos trabalhar sobre o Zohar. E a definição do Zohar baseia-se num trabalho fundamental da literatura cabalista e no pensamento místico judaico. No meio acadêmico, ele é tratado como um pseudepigráfico que se passa por uma revelação do Eterno dada através do Rabi Shimeon Bar Yochai e seus seletos discípulos. Trata-se de uma coleção de comentários místicos sobre a Torá, que são 5 livros de Moshe, escritos parcialmente em aramaico e em hebraico medieval. O Zohar contém estudos cabalistas completos que tratam da natureza do Eterno, da cosmologia, tratam da cosmogonia, tratam da alma, do pecado, da redenção, assuntos sobre o bem e o mal, e o eu verdadeiro, isto é, a Or, a luz do Eterno, a relação entre a energia universal e o homem. O que alguns poderiam chamar de antropologia. A sua exegese escriturística é considerada uma forma de literatura rabínica, conhecida como Midrash, que é elaborada a partir da Torá. O Zohar é escrito principalmente no que hoje é descrito como sendo um estilo cripto, obscuro do aramaico. O aramaico, a língua do dia a dia de Israel no período do Segundo Templo, que vai de 539 antes da Era Comum até 70 da Era Comum, isto é, 539 antes do nascimento de Mashiach até 70 depois do nascimento de Mashiach, foi a língua original de grandes seções dos livros bíblicos de Daniel e Esdras e a língua principal do Talmud. Bem, vamos tratar então, dentro do grupo Yeshua HaMashiach, estudos aprofundados, já deixando um abraço para o nosso querido e amado irmão Luiz Felipe Cavalcante. Vamos tratar da pessoa do Messias e muitos de seus cumprimentos na vida de Yeshua, parte 1, Revelações sobre Israel. Então, se você quiser saber mais sobre os estudos que estão colocados no Facebook, acessem então o grupo Yeshua HaMashiach, Estudos Aprofundados, cujo idealizador Luiz Felipe Cavalcante tem servido de grande competência para os estudos acerca de Mashiach, provando a veracidade de seu legado e provando também que Yeshua aparece além do Tanar, isto é, no chamado Antigo Testamento, aparece também numa literatura extremamente valorizada no mundo judaico,
que é o livro do esplendor, ou Zohar. Vamos então à exposição desse assunto. No Zohar, abre aspas, a relação íntima do Eterno com Israel tem sua origem nas fontes antigas dos livros de Moshe, nas visões proféticas e nas lendas talmúdicas. Essa relação brotou e cresceu enquanto Israel estava em seu próprio país. Mas assim que Israel partiu para o exílio, a Shekhinah também se foi ao exílio, e a relação se enfraqueceu e murchou. Ela só se renovará quando Israel e a Shekhinah se liberarem de seu exílio comum por meio da vinda do Mashiach. O Mashiach aceita as dores e os sofrimentos da humanidade. A purificação do mundo está concentrada nele. Por isso Israel espera a sua vinda. O templo celestial, isto é, o templo da era messiânica, não será construído pelo homem. No Zohar, o templo que tinha de ser construído por Adonai ele próprio, não foi ainda construído. Esperamos a construção do templo que há de ocorrer durante a época messiânica. Então o primeiro e o segundo templo se erigirão simultaneamente, pois quando os israelitas deixaram o Egito, Adonai quis edificar para si mesmo uma santa casa, a fim de vir aqui embaixo e viver entre eles. O templo teria sido obra das mãos do próprio Elohim, mas, porque o povo pecou, tanto o primeiro quanto o segundo templo foram construídos por mãos humanas, e por isso não puderam perdurar. Mas no templo de Mashiach, Adonai, ele mesmo, edificará os templos. O primeiro estará oculto no mais alto dos céus, mas o segundo será visível para todo o mundo. Será Jerusalém, aquela Jerusalém que há de ser edificada no fim dos dias, e ali residirá Israel, pois Israel é o coração da humanidade. Este não pode existir sem os outros membros, nem podem os outros membros existir sem o coração. O coração é delicado e sensível, e sofre mais que os outros membros, mas seu júbilo é também maior. E grande será o júbilo de Israel no tempo de Mashiach. Na sequência temos revelações sobre Mashiach, capítulo 21. No Zohar, abre aspas, há um David celeste, isso é, o Mashiach, filho de David, como, assim, um terrestre. Quando Adonai quer mostrar clemência ao mundo, ele olha para esse David e seu rosto se torna iluminado. Este, por sua vez, ilumina o universo da vida ao mundo. A beleza desse David infunde brilho a todos os mundos. Sua cabeça dourada é coroada com 7 diademas. É devido ao mérito desse David que o amor e a misericórdia despertam em todos os degraus da hierarquia celeste. É com esse David que Adonai deseja estar unido e de quem ele disse: observai a fragrância do meu filho, que é como a do campo que foi abençoado. Fecha aspas. No Zohar, temos a citação: no momento da aparição de Mashiach, filho de David, muitos sinais e maravilhas se tornarão manifestos e muitos milagres ocorrerão. Bem, vamos falar um pouquinho de alguns registros dos milagres de Yeshua. Trazemos esses registros diretos da Brit Hadashah. E estando Yeshua em Jerusalém, pela festa de Pessah, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Isso está marcado em Yohanan 2, verso 23. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Yeshua Nazareno, homem aprovado por Adonai entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Adonai por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Essa citação está em Atos dos Emissários, capítulo 2, verso 22. Bem, no Zohar, voltando, temos, abre aspas, no primeiro dia de cada mês e nas festas, o Messias vem aos palácios. No centro dos palácios há um lugar chamado Éden, oculto de todos os olhos, e o Messias permanece oculto nele, até o dia em que virá salvar o mundo. 3 figuras são vistas no trono supremo. Uma é o pássaro e uma é a figura de Mashiach, pois todos se elevaram ao mais alto. E o Santíssimo conjura os dois a disseminar todo o bem no mundo. Então os dois voltam aos seus respectivos lugares, e Mashiach se esconde outra vez como antes. Ainda no Zohar, abre aspas,
No paraíso há um palácio conhecido como Palácio dos Enfermos, onde Mashiach entra para visitar todas as enfermidades, as dores e os sofrimentos, convidando-os a se apossarem dele. Fazem isso e Mashiach então sofre todos os castigos que Israel merece. Se Mashiach não tivesse tomado sobre si todos os castigos merecidos por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas Mashiach suporta os sofrimentos de toda a humanidade. Fecha aspas. Lembrando que esta referência está explícita ao servo sofredor de Yeshayahu 53, como sendo Mashiach e não o povo de Israel. Ainda no Zohar, abre aspas, nosso conhecimento sobre o Santíssimo é imperfeito, porque ele é a alma das almas, o espírito de todos os espíritos, o mais misterioso de todos os mistérios. Nós o conhecemos somente porque certas portas estão abertas àquelas almas que buscam o conhecimento de Adonai. Uma porta conduz a todos os graus, e é por essa porta e esse grau que conhecemos a glória do Eterno. A primeira porta pela qual alguém deve entrar é a porta do justo. Disse Yeshua, lembrem-se, eu sou a porta. Uma vez que se passa por essa porta, todas as outras do céu se abrem. O que tem o mérito de entrar por essa porta também verá todas as outras portas abertas à sua frente, pois todas as portas mais altas se apoiam nesta, mas esta porta é realmente desconhecida porque Israel está em exílio, e todas as outras portas são, por conseguinte, desconhecidas. Mas quando Israel for liberado de seu exílio, ele voltará a se elevar a todos os graus mais altos. Então todos os habitantes do mundo conhecerão e reconhecerão a sabedoria mais alta, como eles nunca haviam sido capazes de fazer antes. E eis que os olhos dos homens se abrirão e poderão ver a porta primeira, que é a porta da tenda, ou a porta do justo, e todos confiarão no Messias que julgará o mundo. Vamos então a algumas notas de observação. Temos em Yeshayahu 53:11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Bem, novamente o Mashiach revelado nos Salmos como a porta do Eterno, que o Zohar explicou, abre aspas. A destra do Eterno se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Eterno. O Eterno me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Eterno. Esta é a porta do Eterno, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina, ou a pedra fundamental, como temos em Terrilim, isto é, Salmo 118, versos 16 a 22. Bem, continuando essa rica revelação que temos através do Zohar e justificando através do Tanar e da Brit Hadashah, o Zohar diz, abre aspas, o Messias deixará o paraíso terreno e se revelará na terra da Galileia. Daí a terra tremerá e os homens se esconderão em cavernas. Mas como a Galileia foi a primeira cidade a ser destruída na época da destruição do templo, a Galileia será a primeira cidade na qual o Mashiach se revelará. Esta citação, meus queridos e amados que estão nos ouvindo, está no capítulo 22 do Zohar. A nota é, início do ministério de Yeshua. Nós temos assim, e depois que Yohanan foi entregue à prisão, veio Yeshua para a Galileia pregando as boas novas do reino do Eterno e dizendo, o tempo está cumprido e o reino do Eterno está próximo. Arrependei-vos e crede na boa nova, isto é, crede nas Beserot. Isso está marcado em Marcos, isto é, Mordecai, capítulo 1, versos 14 e 15. Ora, no Zohar temos, ao final desse período, a coluna desaparecerá, pois então o Messias terá subido ao céu para receber o poder e a coroa de realeza. Quanto a este trecho, nós temos o registro de que Yeshua
está sendo elevado aos céus. Como podemos verificar isso? Na Brit Hadashah temos Lucas, capítulo 24, 51, que diz: E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E quando dizia isto, vendo a Yeshua, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Yeshua, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A última narração está marcada em Atos dos Emissários, capítulo 1, versos 9 a 11. E a riqueza da descrição de Yeshua HaMashiach continua na literatura do Zohar. Temos assim, abre aspas, quando o Mashiach descer à terra de novo, ele já veio? Sim, há 2000 anos atrás, como Yeshua HaMashiach. Como diz o Tratado de Sanhedrin 97a, abre aspas, convém que o mundo exista por 6000 anos. Nos primeiros 2000 houve desolação, mais 2000 anos a Torá floresceu, e os próximos 2000 anos são os dias de Mashiach. A coluna de fogo se tornará visível a todos. O Mashiach, em sua volta, pois ele já veio, como mostra o próprio Zohar, se manifestará por meio de uma declaração de guerra no mundo inteiro. Muitas nações se submeterão a ele, e o poder do Mashiach se fará manifesto, e todos os homens o conhecerão. Muitos reis lhe declararão guerra, e muitos judeus sem honra se alinharão contra Mashiach, e ao lado dos reis terrenos. Então o mundo estará na escuridão durante 15 dias, e um grande número de israelitas perecerá nas sombras. Ao fim de 12 meses, o cetro de Israel será elevado, o que significa que Mashiach surgirá no jardim do Éden, no Gan Eden. Os justos porão a coroa sobre sua cabeça e sobre o seu quadril um cinturão feito das letras do santo nome. Uma voz vinda da árvore do jardim do Éden, do Gan Eden, pronunciará essas palavras: Levantai-vos, santos sagrados, e ide ante a Mashiach. Chegou o momento em que a mulher celeste se une a seu esposo celeste, e eis que o esposo vingará a sua esposa, castigando o mundo que recusou conhecê-la. Agora a mulher está para ser alçada outra vez na terra. Para essa prova do que acabamos de ler, temos em Apocalipse 21, 2, livro de Risgalos, ou Geliana, nos diz: E eu, Yohanan, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Adonai descia do céu, adereçada como uma esposa enfeitada para o seu marido. E na continuação, livro de Risgalos, mais uma vez, capítulo 21, versos 9 e 10, dizem: E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Adonai descia do céu. Fatos esses incontestáveis, que provam verdadeiramente que Mashiach Yeshua entra com as suas características até mesmo nas descrições do Zohar. Ainda no Zohar, esses anjos darão um manto púrpura ao Messias, o manto da vingança, que ele porá e outra vez permanecerá oculto durante 30 dias no ninho do pássaro. Então descerá à terra e se tornará visível por 7 dias. O ignorante tremerá de medo, pois não será capaz de compreendê-lo, mas os que foram iniciados nos mistérios da sabedoria eterna compreenderão seu significado. Feliz é a sorte deles. Durante esses 7 dias, Mashiach andará na terra acompanhado pelo ninho do pássaro. Ele irá à tumba de Raquel para consolá-la, e ela, que não receberia o consolo do Santíssimo, aceitará o consolo de Mashiach. Ela se levantará e o abraçará, então a luz se propagará por todo o mundo, começando pela cidade de Jericó.
a cidade das tamareiras. Durante 12 meses, Machia estará envolto na luz que sai do ninho do pássaro e depois disso espalhará a luz entre a terra e o céu, iniciando sua missão na Galileia, onde o exílio de Israel começou. Ele revelará a luz que emanava do ninho do pássaro e regressará a seu lugar. Bem, a nota é, como nós temos na descrição de Lucas, capítulos 3, verso 22 e 4, verso 14. E a Ruach HaKodesh desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, como pássaro, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Yeshua para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Bem, nessas narrações que estamos fazendo, podemos verdadeiramente compreender as descrições de Mashiach dentro de umas obras, ou de uma das obras mais sagradas para o que nós conhecemos como o judaísmo, o livro do Esplendor, o Zohar sagrado, que permeia também muito a cultura judaica. Se nós podemos observar essas narrações, podemos observar essas descrições, isso significa que algo muito intrigante está dentro daquelas páginas, nas 23 obras que compõem este livro. Que possamos refletir sobre todas essas palavras e voltaremos em demais programas para mostrar a figura de Mashiach em várias descrições do Tanar e de demais literaturas judaicas. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, Toda Rabá. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל